Salve, salve seres humanos, se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto, mas você pode me chamar de Beto, de Rô, de enfim, o que você quiser. E no vídeo de hoje eu vim começar a saga das músicas do SoundCloud dos meninos. Tem algumas que eu não escutei lá, a maioria das inéditas de lá eu nunca escutei. Eu vou focar mais nas inéditas do que os covers que eles fizeram, que eu posso ouvir em off, né? Eles têm muito covers por lá. Então eu vou focar nas faixas inéditas e hoje vamos começar pelo nosso querido, meu bias, Namjoon, Geladeira, R.E.M., Real Me, enfim, tem tantas formas de chamar o nosso querido Namjoon, que vai ser com as músicas Winter Flower, Bicycle e Change. Eu tô muito ansioso para saber o que iremos ver do Namjoon aqui. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então sem muita enrolação, que eu já enrolei bastante, vamos lá. Caramba, que diferente. Caramba, os vocais delas são muito doces, né? Legal que começou a voz dela bem crua assim, agora que os elementos estão se apresentando, né? Ela começou com um agudo assim, tipo, doce demais. Caramba! Ok, eu achei que ia ser algo mais mid-tempo e a música virou totalmente. Esse refrão me surpreendeu, e que vocais, né? Ela mandou ali alguns melismas incríveis. Tipo, nossa, que diferente, né? A potência vocal dela é incrível. Da Yeonja. Caramba. Ei. Ei. 똑바로 들어줘라 네가 날 피운 걸 나 이제 내 가지로 파란 향을 피울 거야 내가 알려줄게 다른 하늘이 숨을 힘껏 불러올게 너를 닮았던 가을. Caramba, essa música é muito bem pesada assim, a lírica é bem forte, né? Ó, eu já tô quase chorando aqui. Nossa, excepcional. Deveria ter gravado ela bem antes já. Caramba! Que lindo o MV. Os vocais deles combinaram muito. E os vocais do R.E.M. não estão agressivos, né? Ele tá muito mais na mesma vibe de Mono aqui do que da própria da mixtape auto-intitulada dele, né? Então, é uma vibe diferente do R.E.M. também, né? Tipo, cara, tá saindo lágrimas do meu rosto. Meu Deus, cara. Começamos bem já. Não quero nem ver quando chegar nas do Taehan, velho. E a gente tem muitas viradas na música, né? Na progressão dela. Ela começa bem mais
intimista, só com os vocais dela, e quando a partir do refrão, e aí os elementos começam a se apresentar durante os versos, porém quando a gente chega ali no refrão mesmo, que a música explode, né, e a gente não espera essa explosão, a música nos conduz pra achar que vai ser algo bem mais, assim, bem mais minimalista mesmo, como se fosse uma balada, assim, tipo, não faria balada, mas algo mid-tempo, assim, sabe? Não vai explodir, nem vai ficar tão melódico, assim, vai ficar nesse meio termo. Mas, porém, aqui a gente é conduzido a algo totalmente diferente, é uma explosão, assim, de sentimentos realmente no refrão, né? Então isso é bem interessante e é isso. Vamos continuar. Caramba. Nossa, tô arrepiado. Caramba. É bem R.E.M. essa música. Por toda a simbologia do significado da letra, né? Nossa, essa música é muito boa. Linda demais. A gente pode nitidamente ver na letra, assim, percebendo os versos e analisando eles, que é nitidamente uma música tanto pro ARMY quanto pros fãs da cantora, né? Da música, que é a Nhonha. Nunca ouvi falar nela a primeira vez agora, mas pesquisarei bastante sobre ela, né? Porque eu me interessei muito pelos vocais dela, são bem chamativos. É claramente uma canção impressionante sobre a perseverança, como a gente pode ver tanto tanto no próprio music video, não é mesmo? E é sobre você meio que ficar nessa sua linha do tempo, não desistir das coisas e você mesmo permitir-se florescer para quaisquer obstáculos. A gente pode perceber muito isso no MV, né? Que essa garota, ela tá protegendo a única árvore que tem dentro de uma estação que provavelmente não deveria florescer flores, e ela tá lá firme e forte, não desistindo e acreditando que aquela flor vai florescer, né, no winter. Então, é uma música bem forte, porque se caso aquela menina não tivesse... Se aquela menina tivesse desistido, provavelmente aquela árvore também teria sido... A gente pode perceber que tava tendo uma nevoada ali. A árvore teria se quebrado e teria voado para longe e nunca teria chance daquela aquela flor florescer ali, né? E se tornar algo realmente maior do que tudo ali, como a gente pode ver no final, que quando acabou o inverno, a flor estava magnífica de grande e bonita, né? Muito foda esse significado, né? Porque é por meio dessas metáforas que a gente consegue absorver realmente coisas pra nossa vida, né? Tipo, nas pequenas coisas, assim. É muito bonito de se ver isso. Essa música eu já escutei quando saiu. É porque eu não tinha intenção de trazê-las pro canal. Porém, eu não analisei ela com vocês, então é sempre bom reescutar elas, né? Depois que colocaram no In The Soap 2, eu voltei a ouvir ela diariamente, assim. E a gente pode perceber que aqui eles experimentam muito nessas faixas que vão pro SoundCloud, né? Porque a faixa é totalmente diferente do que tudo o Nam June fez, assim. Se a gente for parar pra pensar, é um pouco parecido ali com o que ele fez em mono, mas não na produção. Eu digo na questão do rap melódico que ele está fazendo, que é parecido com o de mono, né? Geralmente a gente acha que a produção tem alguma coisa parecida, mas na verdade é a forma que ele tá cantando mesmo. Mas aí o que vem na música mesmo, no seu arranjo, na sua produção, na sua harmonia,
É completamente diferente. 나쁘지 않아 온전히 혼자인 row 섬처럼 떠있는 사람들의 맘 어쩌면 오지 않을 듯한 밤 지평선을 걸어가 또 굴러가 우리가 정한 소시점으로 슬프면 자전거를 타자 바람을 두 발 아래 두자. Nesses versos iniciais a gente pode perceber uma angústia, uma ansiedade do R.E.M., né? E eu não sei se ele usou justamente essa comprovação científica pra fazer essa música, porém é comprovado cientificamente que se a gente andar de bicicleta assim diariamente, elas podem, tipo, esse movimento da gente andar de bicicleta diariamente, a gente gastar essa energia, faz com que a gente possa prevenir muitas doenças, como por exemplo a depressão. A gente pode ser uma terapia natural para ansiedade. Então, ele fala muito aqui sobre o que? Você tá estressado? Você tá se sentindo um pouco angustiado? Anda de bicicleta, sabe? Tipo, vamos tentar tirar essa angústia de alguma forma sem você necessariamente jogar essa angústia ou essa raiva pra cima de outra pessoa, né? Que muitas vezes isso acontece quando a gente tá estressado, né? Vamos aproveitar um pouco a vida, calma, sabe? Calma, as coisas passam, são passageiras. Tipo, é uma música de esperança, assim, sabe? E a gente pode perceber o que é nessa música também, algo que eu gosto muito, que os meninos, eles não tendem a fazer, geralmente, músicas, assim, totalmente com instrumentos eletrônicos. Como assim, instrumentos eletrônicos? Por exemplo, uma bateria eletrônica, uma guitarra eletrônica, tipo sons que podem ser feitos em computadores. A percussão aqui dessa música é totalmente gravada real, tipo, eles estão tocando mesmo, assim, sabe? Então dá um super ar, não fica algo, tipo, consegue fazer nos aproximarmos dessa intimidade, sabe? Eu acho bem legal isso, porque a gente observa cada dia mais artistas não gravando mais com os instrumentos mesmo, sabe? Tipo, caramba. Mas o BTS não, eles realmente gravam. Olha, ele fez até as harmonias com a... Cantou as harmonias ali. Ei. Smell the truth. 멀지 않아 기적은 어떤 얼굴을 해도 지금은 괜찮아. 진짜 소중한 건 눈에 보이지 않아. 땅에서 바를 때. Aqui ele falou que o que realmente é precioso é invisível. O que realmente importa é o sentimento, né? As coisas materiais, sabe? Tudo isso um dia vai acabar. A gente tem essa tendência de achar que a gente vai viver pra sempre, mas não. Isso é um baque. Todo mundo às vezes fica tipo, caracas, a gente vai morrer. Mas é isso, a gente tem que entender nossa vida como algo finito, vai acabar uma hora, sabe? E o que é realmente precioso mesmo é o que a gente vai sentir, o que a gente vai demonstrar para as outras pessoas, sabe? Isso tudo vai acabar. A gente tem que aprender a lidar com isso, com essa realidade, né? E eu adoro essa maneira como o R.E.M. faz os rap melódicos, porque ele canta de uma forma como se os vocais não são limpos, digamos. Como assim não são limpos? Ele deixa entrar o ar dentro da boca dele ao cantar, né? Ao reproduzir os sons. Então isso é um ar totalmente diferente. Por exemplo, não é igual os vocais do J.K., sabe? Que são vocais muito limpos, assim, muito nítidos. A gente pode perceber que ao cantar ele tá meio que, tipo... ele tá meio que sussurrando, ele tá meio que cantando com o ar aqui. Então é bem legal isso. Tipo... Temos a Hyoasa. A Hyoasa faz a mesma coisa também. Tanto ela quanto a Wind do Mamamoo, elas cantam com bastante ar aqui. Tanto que ela consegue fazer aquela... ir do agudo pro grave, assim, sabe? Essas transições vocais. Ei.
Tipo, eu me identifico muito com o R.E.M., assim, sabe? Todas essas vibes das músicas, é muito músicas que eu escuto diariamente, sabe? Antes de ter virado ARMY. Músicas alternativas, assim, tipo, bem acústicas e orgânicas, sabe? Então, esse foi um dos motivos que eu gosto muito, porque eu gosto muito de ler também, assim. Cada bias nosso nos chama, né? Seja, sei lá, se você se identifica com ele ou se você acha ele bonito, enfim, cada um se vira bias, tipo, escolhe um bias da sua forma, né? E o meu foi completamente pela identificação, assim, sabe? Por não me sentir tanto compreendido do meu ciclo e o R.E.M., assim, corresponder a alguém que eu sou, assim, sabe? Tipo, da questão de ser o mais... Tipo, todos eles têm vibes diferentes, assim, né? Então, é sobre isso. Rap Monster. E voltamos. Só um instante. E voltamos com as influências do hip hop, não é mesmo? Ei. Foda-se a escola. R.E.M. solo, foda-se a escola. R.E.M. e PewDiePie com o BTS vão estudar e deixa a gente... Vão estudar, parem de ser tão fãs assim o tempo todo. Uou. Jogo de verificação, ele tá criticando as redes sociais ali. Tem uma vibe de M na música, legal. Ei, ei. Ó o cara fazendo tatuagem. I'm trying to buy a new Ferrari for my newest deal. Baby girl say the world really hate us, huh? Pray a lot and maybe God give you Saint Laurent. Wish that I could change the world, but they hold back. When it's time to go, the people just be mad again. And what if I could change the world with a pen and pad? When it's time to vote, the people turn to mannequins. Challenge that lamb June, I'm the man too. I'm out in Chevy Chase, the teachers used to lampoon. I sing songs, haikus over rap tunes. High IQ, looking for a song, high Q. Hey cute, yeah. I'm trying to keep it 100. Got no faith from the government, that's why we need each other. Hey. Laughing to keep from crying for Lawrence, a rap monster. BT. Eu não sabia que o R.E.M. tinha feito um hino comunista que é sobre isso. Tem influências do trap também. Legal. Eu adoro. Ei. Nossa, tem uma puta crítica social essa música. Que ano que foi? É um pouco antiga essa, né? Nossa. Tem mais coisa.
be in my daughter's eyes. I think too much now and drink too much now, and I'm it 'cause I don't wanna cry. Praying for better pace for you and I see some grass growing in winter's eyes. I think too much now and drink too much now to numb it 'cause I don't wanna die. Real friends love you to no limit. Yeah. I believe that real change lies in the mirror. Yeah. Since I was a little one, wasn't supposed to get much. Now they got their hands up for me like a sticker. So hands up like a sticker. Hands up like a sticker. Since I was a little one, wasn't supposed to get much status. Got their hands up for me like a sticker. Nossa, tudo ele fazendo rap em inglês. Ei. Olha, me surpreende bastante. Eu sempre, às vezes eu esqueço que a gente tem que se preparar mentalmente porque o R.E.M. quer falar pra nós, né? A lírica dessa música me lembrou muito a High School, principalmente No e algumas outras músicas, principalmente Are You Too Late To como um todo, que faz uma crítica muito grande ao sistema, tanto ao sistema, enfim, o sistema do governo ou o escolar, e essa música continua nitidamente na mesma vibe. Eu acho que a gente lê essa letra assim, é bem nítido o que eles estão falando, sabe? E eu gostei muito que eles trouxeram algo que não é necessariamente preso a uma cultura, sabe? Tem o R.E.M. com uma pessoa negra, sabe? E na cultura isso, tipo, é muito diferente, sabe? É muito bom. Então esse é um ponto super positivo, porque é algo totalmente desconstruído, assim, pros moldes e cultura de lá, né? Eles falam sobre essa questão de como a escola pode ser uma prisão, né? E que a gente tem que ir bem em tudo, sabe? A gente já nasce com expectativas e, enfim, outras imposições dentro de nós mesmos, sabe? Durante a nossa trajetória, a gente tem que seguir tal coisa, a gente tem que pensar isso, a gente tem que ser muito moldado, sabe? Eles criticam esse molde que a sociedade nos impõe, assim, durante a nossa trajetória. Como também eles falam sobre a questão dos políticos corruptos, questões de racismo, né? Que é bem nítido nos versos do Mons, eu acho. Eu não tenho escrito aqui o nome da parceria, que mandou muito bem nos versos também, né? São versos bem wow. E também da desigualdade social, né? Que é algo bem nítido, assim. Eles criticam ali, a gente pode perceber ali que tem um tatuador também. Então isso é um tabu na Coreia até os dias de hoje, né? Tipo, tá tendo uma desconstrução, mas ainda é bem pouco comparado ao que a gente vê pelo mundo, que as pessoas nem ligam mais pra isso direito. Tem pessoas que ligam, outras que não, né? Mas tá bem mais amplo, assim, essa desconstrução. Então, cara, é uma música bem pesadona mesmo, né? Bem pesadona, eu adorei. Todas as três, assim, tipo, tem um lugar imenso no meu coração, assim. Eu acho que o R.E.M. arrasou aqui. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E peço perdão se eu tenha me estendido muito nas análises, porque realmente a gente precisa prestar atenção nessas letras que foram muito significativas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!